Você pode erguer as suas mãos e, como um sinal de rendição, dizer: Senhor, eu quero te conhecer todos os dias um pouco mais, te conhecer todos os dias um pouco mais, ser tocado por ti todos os dias e dizer: Senhor, o meu coração está aqui, sim, rendido aos teus pés, para te conhecer todos os dias, para provar do seu amor todos os dias. Ah, Senhor, que em nome de Jesus os nossos corações estejam sedentos pela sua presença, sedentos por te conhecer mais e mais todos os dias, sedentos, Senhor, por viver a novidade de vida, por viver os teus milagres, por viver, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Pai, que nessa noite o teu Espírito, Paizinho, se mova neste lugar e faça o que o Senhor quiser. Senhor, fale aos nossos corações, muda a nossa mentalidade, transforma, Senhor, o nosso modo de viver. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode ir tomando o seu lugar. Creio que o Senhor, Ele já começou a falar ao seu coração. Sei que o Senhor, Ele já começou a te tocar nessa noite. E eu gostaria que vocês continuassem com os seus corações abertos, continuassem com os seus ouvidos atentos. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite algo que Deus, Ele tem, algo que o Senhor, na verdade, Ele me ministra assim desde sempre. O Senhor, Ele sempre coloca, vira e mexe, Ele vem colocando essas palavras, isso no meu coração. E desde quando eu me entendo, vamos dizer assim, por cristã de verdade, como eu já compartilhei aqui algumas vezes, eu praticamente cresci, nasci na igreja, né? A minha mãe, ela se converteu, eu tinha 2 anos de idade. Mas teve um momento em que eu precisei decidir por Cristo, assim como todos que estão aqui um dia precisou decidir por Cristo. E eu lembro que quando eu tinha 11 anos de idade, eu já buscava ter experiências com Deus. E eu fui para o encontro com 11 anos de idade. Muito novinha. Hoje não é aconselhado, tá? Essa idade ir para o encontro, mas muito novinha, e eu lembro que muitas vezes existia uma cobrança muito grande dentro de mim, no meu ambiente de escola, ser a diferença, em ter relacionamento com Deus. Graças a Deus, a minha casa, sempre esteve nessa igreja, né? E a gente sempre foi muito bem instruído em relação à oração, em relação à leitura da palavra, em relação a ter relacionamento com os nossos irmãos. Nós sempre fomos muito bem instruídos em relação a tudo isso. Então, eu sempre era incentivada a ter momentos com Deus. Sempre era incentivada a querer me relacionar com a palavra, a querer me relacionar com aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Então, desde muito cedo, eu me cobrava muito em ser constante.
em ser alguém constante. E eu me lembro que, depois que eu voltei do encontro, eu falava, Senhor, eu lembrava muito sobre uma palavra e é uma palavra que eu falo muito para os teens, e eles já sabem de cor. Quando Jesus, ele tinha 12 anos e ele foi lá e ele, enfim, deu uma aula, né, para aqueles sacerdotes e, enfim, eu falo para eles, vocês não são pequenos demais para ter experiências com Jesus. Vocês não são pequenos demais para ter algo especial com Jesus. E eu gosto de compartilhar experiências que eu tive com Jesus nessa idade. Enfim, eu sempre fui muito decidida, porém, muitas vezes, inconstantes. Como assim? Eu decidia não desistir, porém, muitas vezes, as minhas atitudes em relação à leitura da palavra, à oração, eram inconstantes. E isso, o Senhor, Ele sempre ministrou ao meu coração. O Senhor sempre, Ele ministra ao meu coração sobre a questão da procrastinação. Porque eu não sei se você tem problema com isso, mas eu tenho. Eu tinha, em nome de Jesus, não tenho mais. E às vezes a gente precisa fazer, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente sempre fala, daqui a pouco eu faço. Amanhã eu faço. E aí a gente deixa tudo para a última hora, enfim. E é uma luta constante contra a minha alma, uma luta constante contra os meus desejos. E eu sei, muitas vezes, que alguns de vocês também podem passar por isso. Sobre a luta contra a inconstância. E o Senhor, Ele me levou a ter um entendimento de que nós precisamos todos os dias batalhar pela nossa fé. Batalhar pelo nosso relacionamento com Deus. É muito difícil, às vezes, se manter constante. Mas muitos de nós, muitas vezes, não batalhamos pelo nosso momento de intimidade com Deus. Não batalhamos pela nossa fé. Quantos de nós fazemos projetos? Quantos de nós, ao finalizar o ano e colocar metas para o outro, a gente coloca, eu vou viver tal coisa, tal projeto eu vou conseguir tirar do papel, eu vou começar a academia, eu vou me alimentar melhor, eu vou isso, eu vou aquilo outro. E aí a gente começa a ver no decorrer da caminhada que a gente muitas vezes não consegue, não faz. Por quê? Porque nós não somos pessoas, muitas vezes, que têm um objetivo e prioridade. E eu conversava com a minha mãe sobre isso. Que o brasileiro, ele tem a tendência a ser, na verdade, pessoas muito inconstantes. Começa e não termina. Para no meio do caminho. Enfrenta dificuldades e desiste. Não consegue chegar até o final dos seus próprios objetivos. E é muito engraçado porque nós sabemos o que precisamos fazer, sabemos o que nós precisamos sacrificar, sabemos o que nós precisamos renunciar, mas muitas vezes a preguiça, muitas vezes, enfim, o cansaço do dia nos rouba, nos tira do objetivo principal. Sabe, quantas vezes nós falamos que teríamos mais relacionamento com Deus? Quantas vezes nós falamos que nós teríamos mais tempo com a leitura da palavra? Quantas vezes você já falou, Senhor, eu prometo, juro não, que não pode. Eu prometo que eu vou começar a ler a Bíblia esse ano e eu não vou parar. Eu vou ler a Bíblia completa. Quantas vezes
nós fazemos esses tipos de promessas e, às vezes, muitas vezes, nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém? Vou ler. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Algumas das traduções dizem sendo instáveis. E aí eu fui procurar o significado da palavra instável. Instável significa que não tem estabilidade, que é suscetível de tombar, cair, de virar, que não é constante, que muda, que varia, que é variável, que é mutável. Ou seja, é literalmente uma pessoa que uma hora quer e outra hora não quer. Uma hora eu estou muito bem, uma hora eu estou muito mal. Uma hora eu decido ir até o final, outra hora no meio do caminho eu já não quero mais. Só que pessoas assim são pessoas que não são muito bem-sucedidas. Pessoas inconstantes, elas não são pessoas bem-sucedidas. E eu não estou falando somente do dinheiro. Eu estou falando em todas as áreas das nossas vidas. Nós não conseguimos alcançar sucesso com a inconstância. Nós não conseguimos alcançar o objetivo quando nós somos inconstantes. Se nós voltarmos no versículo 3 e 4, ele fala assim: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Perseverança significa que tem constância nas suas ações, que não desiste diante das dificuldades. E através da perseverança, nós nos tornamos pessoas maduras e nós nos tornamos pessoas íntegras. Ou seja, nós nos tornamos pessoas completamente desenvolvidas, inteiros, completos, com suas convicções muito bem definidas. Ou seja, todas as vezes em que nós decidimos nos posicionar e sermos perseverantes, nós alcançamos a maturidade, nós alcançamos o estado de inteiro, de completo. Sabe?
As nossas convicções, elas são muito bem decididas. E o que nos falta muitas vezes é ser perseverante. É como eu disse no começo, é batalhar pela nossa fé, batalhar pelos nossos momentos com Deus, ser fiel, literalmente, ser fiel no nosso relacionamento com Deus. Nós estamos muitas vezes vacilando em dois pensamentos, deixando de viver muitas vezes milagres do Senhor, deixando de viver muitas vezes a provisão do Senhor, porque nós não decidimos crer no Senhor até o fim. Nós deixamos de viver a cura nas nossas vidas, porque nós recorremos às coisas naturais. Nós recorremos, primeiramente, aos remédios, aos médicos. E isso não é uma crítica, eu também faço isso. Mas eu estou dizendo que antes disso, nós precisaríamos praticar a palavra do Senhor e declarar a cura sobre as nossas vidas antes de qualquer coisa. Se nós acreditamos que a palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, na cruz do Calvário, e nós oramos muitas vezes pelas pessoas declarando essa verdade, por que muitas vezes, quando acontece conosco, nós recorremos aos métodos naturais? Porque falta perseverança, falta fé em acreditar naquilo que o Senhor nos diz. Muitas vezes nós passamos por problemas financeiros e nós recorremos também aos métodos naturais. Corremos para o cartão de crédito, crédito especial, enfim, fazemos tantas coisas e deixamos de prover, literalmente, do cuidado do Senhor, da provisão do Senhor. Eu não sei você, mas eu já ouvi umas histórias assim muito loucas sobre pessoas que receberam compras do nada na sua casa. Que falavam, Senhor, eu preciso muito, meus filhos estão sem alimento, eu preciso. E elas serem surpreendidas pelo cuidado do Senhor. Mas o que é? Por que nós não estamos vivendo isso muitas vezes? Por que nós não vivemos a cura por completo da nossa alma, do nosso corpo? Por que nós não vivemos os milagres na nossa vida financeira, no nosso casamento? Decidimos que muitas vezes o divórcio é a melhor opção. Decidimos que muitas vezes os métodos naturais é muito melhor do que os métodos sobrenaturais do Senhor. Uma vez eu ouvi uma história de uma mulher. E ela dizia, Senhor, eu estou sem nada em casa. Eu não tenho nada para comer. E agora, o que eu vou fazer? E aí, Deus falou para ela, vai ao mercado. Faça uma compra. E ela disse, Senhor, como eu vou fazer uma compra dessa? Eu já estou falando para o Senhor que eu não tenho dinheiro. Ele disse, tudo bem. Estou falando para você ir ao mercado. Vai ao mercado. Faça a compra. E essa mulher, com ousadia, ela foi. Encheu 2 carrinhos. Por falta de um, ela encheu 2. E aí, depois, quando ela terminou de fazer a compra, ela falou, e agora, Senhor? O que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar isso. Deus disse para ela, vai para o caixa número tal. Vai para a caixa número tal. E ela foi. Seguiu a orientação do Senhor. E naquele dia, era aniversário do mercado. E aquela no alto-falante falou assim, a pessoa que for primeiro do caixa número tal, ganhará sua compra de graça. E aí, ela conseguiu prover do cuidado do Senhor. E aí eu fiquei me perguntando, Senhor, porque isso não é uma historinha, isso é verdade, aconteceu real, foi o real oficial, aconteceu. E eu fiquei, Senhor, por que muitas vezes a gente não vive isso nos dias atuais? Por quê? Por que nós não vivemos esses milagres? Por que nós não vivemos tudo isso? E aí, você pode também se perguntar sobre isso. Por que eu não vivo algumas coisas na minha vida? E a primeira resposta que eu tive é, porque nós não somos fiéis no nosso relacionamento com Deus.
E por nós não sermos fiéis no nosso relacionamento com Deus, nós não temos os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Se nós gastarmos tempo realmente dedicando a nossa vida em louvor, em adoração ao Senhor, nós reconheceremos a voz dele aonde nós estivermos. O único problema é que nós não somos perseverantes na nossa leitura da palavra, não somos perseverantes no nosso momento de intimidade com o Senhor. Muitas coisas nos roubam. E eu estou falando primeiramente de mim. Quantas vezes você falou, você disse, e eu falei para mim mesmo, eu preciso orar, eu preciso ter relacionamento com o Senhor. Mas aí a gente está tão moído da semana, tão cansado, que a única coisa que a gente quer fazer é tomar um banho, deitar, assistir Netflix. Não existe um pecado sobre isso. Mas como é que nós vamos nos apresentar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não tinha tempo? Mentira! Mentira! Nós temos tempo. Você pode trabalhar o quanto for, você tem tempo sim. O que falta em nós são prioridades. O que falta em nós são pessoas que são realmente perseverantes, que batalham pela sua fé, que batalham pelo seu relacionamento com o Senhor, que batalham pela leitura da palavra, que batalham por uma vida de jejum. São pessoas perseverantes. E eu gostaria de ler com vocês lá em Efésios, capítulo 4. Versículo 14. Diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pessoas inconstantes, muitas vezes são pessoas imaturas. Pessoas imaturas são pessoas inconstantes. Pessoas inconstantes são influenciados pelas suas próprias emoções. E as nossas emoções, se não estiverem sendo guiadas pelo Espírito Santo, nos faz viver da nossa própria vontade. Pessoas inconstantes são influenciadas por suas próprias emoções. E se as nossas emoções não estiverem fundamentadas em Cristo, não estiverem sendo guiadas literalmente pelo Espírito, nós vamos viver somente pela nossa vontade. Recentemente o William compartilhou algo aqui, um vídeo que ele assistiu sobre algumas pessoas, nossos irmãos lá de fora, que estavam sendo perseguidos. E enquanto ele falava naquele dia, eu ficava assim, misericórdia. Porque se a gente não é fiel no pouco aqui, quem dirá se um dia a gente sofresse perseguição? Se a gente abre mão de ter relacionamento com Deus por causa de um sono, será que a gente não abriria a mão por causa de alguém que estaria fazendo mal para a nossa família? E eu disse, Senhor, misericórdia. Fique imaginando se nós aguentaríamos passar por essas situações, pois por menos motivos na nossa caminhada, nós já queremos desistir de tudo. A gente sofre algumas coisinhas, a gente fala, não dá para ser crente.
difícil demais ser crente. Era melhor quando eu não era. Às vezes, né, fala assim. Ou, enfim, estou passando por tantas coisas, eu vou para a igreja certinho, bonitinho, e as coisas não têm acontecido. Ah, não, então vou desistir. Ou querem desistir do seu chamado. Ah, não dá para lidar com pessoas. As pessoas são ingratas, as pessoas são isso, são aquilo. E aí querem desistir também. Não conseguem entender que as pessoas, aquilo que nós fazemos aqui, isso não é para as pessoas. O pastor Cleiton sempre fala muito sobre isso. Não é sobre as pessoas. Não é sobre o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar. É sobre aquilo que o Senhor determinou que nós façamos aqui. É sobre aquilo que nós precisamos fazer. Independente se a situação está muito boa, ou está muito ruim. Eu preciso ser perseverante. Eu preciso. Sabe, eu encontro diversas pessoas e eu vejo que não é algo que acontece com pessoas novas convertidas, enfim, são todas crentes de muitos anos, ainda assim passam pela sua cabeça em desistir de tudo. E eu fico, cara, essa pessoa ela teve o privilégio de um dia conhecer a Cristo. E eu sempre falo isso, para mim, o milagre da salvação, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por mim, e o fato de eu ter sido salva, para mim é o maior milagre que eu poderia ter. Esse é o maior milagre. Maior milagre do que, enfim, qualquer coisa que eu já vivi nessa vida. A salvação que eu e você encontramos pela misericórdia do Senhor, porque não foi a gente que foi atrás, simplesmente. Foi Ele que nos achou. Através de um convite, através da minha mãe, através, sei lá, de uma tia, de uma prima, de um vizinho, de uma amiga. Você teve o privilégio de conhecer a pessoa que mudou a sua história. Ele era o motivo suficiente, ele já é o motivo suficiente para você não querer desistir. Para você não querer abrir mão do Evangelho. Isso já deveria ser um motivo suficiente para a gente pensar, meu Deus do céu, eu estava indo para o inferno, mas o Senhor me encontrou. E aí a gente olha a nossa caminhada e a gente vê problemas e a gente quer desistir. Irmãos, se eu tenho algo para dizer para vocês nessa noite, é não desista. Não desista do seu chamado, não desista daquilo que o Senhor colocou dentro de você, não desista. Os problemas vão vir, dos menores para os maiores. Isso é inevitável. Vai estar na nossa caminhada. Só que até quando nós vamos ficar vacilando em dois pensamentos? Até quando vai ficar passando pela nossa cabeça, eu quero lá abrir mão de tudo. Quê? Abrir mão de tudo? Sabe, eu fico vendo, sabe, os discípulos e, enfim, tem aquela música linda, maravilhosa, né, que a gente tem cantado. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Esses dias o Adriano olhou para mim e falou, gastando a minha vida. Com o que eu estou gastando a minha vida? E eu falei, com o quê? Eu estou bem resolvido? Eu estou fazendo a minha parte na sociedade? Eu estou levando a liberdade aos cativos? Eu estou levando a ajuda aos necessitados? Eu estou orando pelos enfermos? O que eu estou fazendo para gastar a minha vida? Ou você acha que apenas ir vir para a igreja é o suficiente? Já é gastar a sua vida? Não é. Não é. Eu vejo a vida dos discípulos. Eles literalmente viviam para o povo. Eles levavam as boas novas. Eles curavam os enfermos. Eles libertavam. E eles eram açoitados por muitas vezes estar falando e levando o Evangelho. Já foi açoitado, irmão? Porque está falando de Jesus?
que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Por que que nós não realmente, sabe? Somos pessoas assim que falam, meu Deus, pode falar o que quiser, eu não abro mão. Por que que muitas vezes nós ficamos assim? Ah, Senhor. Nós precisamos urgentemente entender que nós precisamos colocar prioridades, objetivos, em todas as áreas das nossas vidas. E não simplesmente colocar um objetivo, mas literalmente alcançar o objetivo. A gente pode ver, por exemplo, o cara que criou a lâmpada é o Thomas Edison. Acho que é ele. Se a gente for ver a história, enfim, todo mundo sabe, se ele tivesse desistido na primeira vez, a gente não saberia o que era a luz, o que era a lâmpada, sei lá o quê. Mas a gente precisa entender que é uma constância, são erros, vários erros, até chegar naquilo que realmente nós precisamos alcançar. Mas a gente não pode desistir. Hoje eu li uma frase que diz assim, decisões têm consequências, mas falta de decisão tem muito mais. Se você decidir por algo, você vai ter consequências, seja boa, seja ruim. Mas se você também ficar na indecisão, você também vai ter consequências. Então nós precisamos decidir. O que nós estamos buscando? O que nós queremos alcançar? E para encerrar, eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios. Capítulo 15. Versículo 58. Diz assim: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vou ler novamente. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que você faz não é em vão para o Senhor. Aquilo que você faz em prol do Evangelho não é em vão. Não é vão. Não é. E o Senhor trará consigo a recompensa. Mas nós precisamos ser firmes e constantes, sem ficar vacilando em dois pensamentos. Sabe? Muitas vezes a nossa lealdade e fidelidade a Cristo está relacionada muitas vezes ao que nós podemos receber dele. Isso para mim é muito ruim, porque nós dizemos, eu sou fiel, eu sou leal ao Senhor, mas muitas vezes a gente recebe um não, ou ainda não.
Muitas vezes nós queremos dar uma baqueada. Então, a nossa lealdade, nossa fidelidade, ela não pode estar fundamentada simplesmente naquilo que o Senhor vai fazer ou não por mim. Aquilo que era mais necessário, Ele fez. Morreu na cruz e, através disso, já trouxe com Ele todas as coisas. Ou seja, nós já temos tudo. Tendo Cristo, nós já temos tudo. Isso aqui vocês já estão cansados de ouvir. Tendo Cristo, você tem a cura que você precisa. Você é muito bem resolvido no seu casamento. Tendo Cristo, você não tem problemas financeiros. Quer dizer, tem, mas sabe como passar por ele. Pode até ter, na verdade, mas sabe como passar por ele. Enfim. Eu gostaria que essa mensagem, ela pudesse mexer com você. Assim como mexeu comigo. Que você possa falar, Senhor, eu preciso me tornar alguém perseverante na sua palavra. Eu preciso ser alguém que batalhe pelo meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso ser alguém que batalhe todos os dias para ter um relacionamento com o Senhor. Seja um dia muito bom, seja um dia muito mau. Amém? Se coloque de pé. Eu gostaria que você pudesse fechar seus olhos e dizer, Senhor, eu quero sim, Paizinho, deixar de ser uma pessoa inconstante. Deixar de viver pelas minhas emoções. Deixar, Senhor, de viver pelas minhas próprias vontades. E deixar literalmente a minha vida ser gastada no Senhor. Deixar literalmente a minha vida, Senhor, rendida aos teus pés. Mesmo, Senhor, que muitas vezes eu possa não querer. Mesmo, Senhor, que muitas vezes seja muito difícil lutar contra a minha vontade, lutar contra o cansaço, lutar, Senhor, com tantas emoções, com tantos pensamentos que querem me tirar, Senhor, do centro da sua vontade. Eu preciso da sua ajuda, Espírito Santo. É isso que nós precisamos, da sua ajuda, Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a ser pessoas perseverantes. Nos ajude, Senhor, a ser pessoas firmes. Nos ajude, Senhor, a ser pessoas que realmente não desistam. Pessoas, Senhor, que abrem mão de qualquer coisa, mas não abrem mão, Senhor, do seu evangelho. Não abrem mão, Senhor, de viver aquilo que o Senhor colocou como chamado, como propósito de vida. Mesmo que seja difícil sacrificar, Senhor, renunciar a muitas coisas. Que o Senhor nos ensine. E que o Senhor, dia após dia, Espírito Santo, mostre a nós que nós temos a pérola de maior valor dentro de nós. Nós temos, Senhor, a pérola de maior valor. E dela nós não abrimos mão. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos ser pessoas vacilantes, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ter a nossa
nossa mente dividida. Não queremos ter ânimo dobre. Nós não queremos, Senhor, uma hora querer e a outra não. Pelo contrário, Espírito, nós queremos ser firmes, fiéis, leais até o fim. Em nome de Jesus, amado.
Gostaria que você colocasse a mão assim no seu coração agora. E se você entende que você precisa ser uma pessoa que precisa batalhar mais pela sua fé, por ser perseverante, eu gostaria que você falasse ao Espírito Santo, dissesse: Senhor, me ajude, Pai. Eu não quero desistir. Eu não quero mais ter esses pensamentos. Mas me ajude, Senhor, a viver literalmente a minha vida totalmente para o Senhor. E que a certeza da salvação cresça todos os dias dentro do meu interior. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelos meus irmãos nessa noite. E eu te peço, Senhor, para que nada, Senhor, os tire da sua presença. Senhor, que nada, nem o medo, nem a ansiedade, nem as dúvidas, Senhor, que tem cercado o coração dos meus irmãos, sejam capazes de tirarem, Senhor, ele dos teus caminhos e dos teus propósitos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.